Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre francês, né? A gente tem abordado aqui no canal bastantes textos ligados à literatura francesa, né? E eu tenho percebido que vocês têm curtido bastante, vocês têm assistido a esses episódios, né, que a gente tem colocado aqui no canal. E a gente tem colocado também aqui no canal outros tipos de trabalhos com idiomas, né? A gente tem feito vídeos de espanhol, também temos colocado um pouquinho, né, sobre resoluções de questões ligadas a concurso, né, questões de inglês. Temos colocado aqui questões objetivas do CACD. Nós já temos 2 vídeos lá na playlist, né? Vou colocar o link aqui embaixo para vocês, caso vocês estejam interessados, tá bom? Mas se não estiverem interessados, tudo bem, porque a gente vai continuar com o nosso trabalho aqui ligado tanto à literatura francesa. Hoje a gente vai ver um texto mais que é ligado a leituras brasileiras, tem a ver com a nossa cultura, mas é um texto inteiramente em francês, né? É um texto de Racine do Brasil ou Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Ninguém menos que Sérgio Buarque de Holanda. E a gente vai ver um pequeno trecho, tá? É o que dá para a gente fazer, né? Num espaço tão pequeno que a gente tem aqui no YouTube, digo assim, no espaço de tempo, né? Porque eu não posso me prolongar muito no vídeo. Ok, pessoal? Então, não saiam daí, fiquem comigo. E a gente vai começar a ver esse conteúdo de hoje, né? E eu acho que vocês vão gostar. Esse material faz parte, né, do curso preparatório para o CACD, que eu ministro, e é bem interessante porque nele a gente trabalha aqui vários aspectos dentro do texto, né? A gente pega ali um trecho bastante, né, grande numa aula de 1 hora, para trabalhar vocabulário, né? A gente vai trabalhar a compreensão do texto, o aluno traz as suas impressões sobre aquilo que ele conseguiu captar, né, do texto, e a gente vai conferir com o vocabulário ao final, né, se realmente foi aquilo que ele pensou que era, né? Se aquele entendimento de acordo com o vocabulário. E a gente trabalha muito assim essa questão de é, ampliação de vocabulário no idioma, porque os CACDistas, na verdade, eles se preparam, né, para uma prova bastante difícil. A CACD é a prova de admissão, o concurso de admissão à carreira diplomática, né? É um concurso bastante difícil e concorrido, e, na verdade, os candidatos precisam ter uma fluência, digamos assim, na escrita muito grande, e por isso eu trabalho com vocabulário, certo, pessoal? Então, hoje a gente vai ver um trechinho, calma que eu não vou sufocar vocês, né? É um trechinho apenas, e se vocês só se interessam em aprender o idioma francês, não saia, fique aí comigo, porque eu vou ler os trechos e vou traduzindo e vou trazendo depois o vocabulário referente àquele trechinho que a gente estudou, tá bom? Então você vai entender tudinho que eu vou falar. Então vamos lá, gente. Para a gente começar, a gente vai ler Racine do Brasil, como eu disse, que é um texto de Sérgio Buarque de Holanda. Ele é um brasileiro, ele é um modernista, ele é um cara que estudou, ele é um sociólogo, né? E estudou aí a cultura brasileira, a sociedade brasileira e o desenvolvimento da sociedade brasileira desde a colonização até aquele momento, né, em que ele estava escrevendo o livro, acho que em torno dos anos 40, 50, né, por aí, certo? Então, o nome do livro em português é Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, traduzido para o francês ficou Racine do Brasil, Raízes do Brasil. Então, vamos começar. Eu vou ler cada frase e tentar trazer um entendimento, e depois a gente vai passar, né, aí o vocabulário relacionado a esse parágrafo, certo? A gente vai ler um parágrafo apenas. La tentative d'implantation de la culture européenne dans un territoire étendu
dont les conditions naturelles sont, sinon contraires, du moins largement étrangères à cette tradition millénaire, constituent aux origines de la société brésilienne les faits majeurs e les plus riches en conséquence. Então, aqui a gente tem vários termos parecidos com o português, né? E vocês vão ver que alguns termos ficam um pouquinho mais imprecisos e a gente vai trabalhar em cima deles, né? Aqui ele diz que a tentativa de implantação da cultura europeia em um território tão grande, Etandu, né, é tão amplo quanto o território brasileiro, né? Aqui ele está fazendo referência à transplantação da cultura europeia portuguesa para o Brasil, em condições que as condições naturais, né, são contrárias, ou ao menos largamente estranhas a essa tradição milenar, né, que é a tradição europeia, isso em si constitui, nas origens da sociedade brasileira, o fato mais importante, né, le fait majeur, o fato mais importante e o mais rico em consequências. E ele já começa o livro nesse pé, certo? Então ele vai dizer que essa transferência dessa cultura, né, o início dessa colonização portuguesa lá em 1500, né, vai ter, dentro de um território tão grande quanto é o Brasil, tem consequências. É porque as condições naturais não eram propícias, certo? Um território enorme e já era habitado por povos originários, né? E ao mesmo tempo em que a natureza ainda estava em estado bruto, né? E o português vem com poucos recursos, poucas pessoas, tentar conquistar esse território enorme, né? Então, continuemos. En transportant des pays longtemps nos formes de vie sociale, nos institutions, nos idées, et en prétendant maintenir tout cela dans un milieu très souvent défavorable et hostile, nous sommes encore aujourd'hui des expatriés dans notre patrie. Então, ele traz aqui, continuando a mesma ideia de transportar esse modo de vida, essa cultura, essa sociedade de países distantes. Ele está falando de Portugal, né? Tem a Espanha também, que colonizou os nossos vizinhos no entorno, mas ele está falando especificamente de Portugal. E aí o português vai trazer o seu modo de vida, né? No forme de vie, nos instituições, nos idées, as nossas instituições, a nossa vida social, as nossas ideias. E tendo a intenção, né, pretender aqui também, não traz só a ideia de pretender, mas de ter a intenção, ou até de, em certos casos no francês também significa fingir, mas aqui ele trouxe mais com a ideia de ter a intenção de manter tudo isso, essa transferência da sociedade, das instituições e das ideias nesse meio, né, dans un milieu très souvent défavorable e hostile. Então, aqui, como eu falei, o meio era desfavorável, o meio era hostil. Por quê? Porque aqui só tinham os povos originários e a mata, e o mar. A mata, o mar, os povos, né? E as riquezas que aqui estavam, a natureza. E para eles isso era hostil. Eles não conheciam o território, eles não conheciam os povos, né? Existia cultura, Ângela, que existia dos povos originários, mas era muito diferente da cultura do português, né? Então eles tentam trazer essa cultura originária deles, essa cultura portuguesa, as instituições sociais deles são traduzidas, as ideias são traduzidas, são trazidas para cá, para esse território que ele, Sérgio Buarque de Holanda, considera desfavorável e hostil, e de fato certo? E continuando, nous pouvons construire des œuvres de valeur
enrichir notre humanité d'aspects nouveaux et imprévus, porter à la perfection les types de civilisations que nous représentons. Il est certain que tous les fruits de notre travail et de notre paresse semblent relever d'un système d'évolution propre a notre clima e a notre paisagem. Então, aqui, continuando, né, ele diz que nós podemos construir obras de valor. Aqui, ó, estou apontando com o mouse, não sei se vai aparecer para vocês, mas nous pouvons construire des œuvres de valeur, nós podemos construir obras de valor, enrichir, enriquecer nossa humanidade, de aspectos novos e imprevistos, imprévus é a palavra, porter à la perfection les types de civilisation que nous représentons, levar à perfeição esse tipo de civilização que representamos, certo? Aí ele vai trazer uma ideia contrária. Il est certain, é certo que, il est certain que, é certo que, tous les fruits de notre travail, o fruto, todo fruto do nosso trabalho, ou de notre paresse, ou da nossa preguiça, semble relever d'un système d'évolution propre a um outro clima. Então, tudo isso parece, vir de um sistema de evolução próprio de um outro clima e de uma outra paisagem. Então, não interessa o que façamos, mesmo depois que o português introduziu aqui, no Brasil, as suas instituições, as suas ideias, o seu modo de vida social, e tentou manter tudo isso nesse meio, O certo é que tudo isso parece algo artificial, artificial, certo? Então, parece muito artificial, de acordo com o Sérgio Buarque de Holanda, porque, segundo ele, todo o nosso trabalho ou a nossa preguiça parece pertencer a um outro sistema. E, de fato, pertencia a um outro sistema, o sistema português, um outro modo de vida, um outro clima, que é diferente do nosso aqui, o nosso clima tropical, não é? O clima da Europa, um clima temperado. E as paisagens, gente, as paisagens outras, né? A paisagem lá é muito diferente da nossa paisagem, das nossas selvas, das nossas matas, que são muito mais, digamos assim, vibrantes, possantes, puissants, certo? Então, ele já começa o livro nesse sentido. E ele vai desenvolver todas as ideias do livro em torno de tentar entender como é que a vinda do português para colonizar o Brasil, trouxe, sim, consequências para a formação do povo brasileiro, trouxe consequências para a nossa sociedade. E são esses aspectos que eu trabalho nas aulas, nas aulas particulares de francês. A gente trabalha esse texto do Buarque, a gente trabalha outros textos interessantes em francês, e a gente aqui vai trazendo, desenrolando aqui, desenrolando essa compreensão, certo? Do texto, e a gente vai tentando entender o que o autor quer dizer, certo? Essa que é a ideia, essa que é a intenção, e ao mesmo tempo que a gente vai entendendo os textos, a gente vai trabalhando esse vocabulário que é próprio, ali de leituras brasileiras, o vocabulário próprio que a prova vai cobrar no CACD, que a banca vai cobrar no CACD,
né? E, ao mesmo tempo, a gente vai vendo ali as estruturas, né, gramaticais relativas que são apresentadas no texto. É claro que o aluno que começa a ver esses textos comigo já passou por um preparatório, né? A gente faz um preparatório básico, que é o curso com aulas gravadas ou em aulas particulares, em que você vai ver a base do idioma. Ou é um aluno que já tem base, né? Para começar a trabalhar esses aspectos, certo? Então, eu faço tanto a parte do básico, a gente trabalha o básico, né? O francês do início, le débutant, até esse nível mais avançado que já é preparatório para a prova. Além desse trabalho aqui com os textos, os vocabulários, o entendimento, a gente também trabalha com simulados. Mas voltando aqui, para o texto, voltando aqui para o vocabulário agora, que a gente vai ver uma parte desse vocabulário relativo ao texto, né? Então, aqui a palavra tentativa que ele coloca lá no início do texto, né? Tentativa aqui é effort, essai, né? São sinônimos. O que significa isso, Ângela? Tentativa mesmo, certo? É aqui, ó, a tentativa de implantação da cultura europeia, certo? É o que ele quer dizer aqui, tá bom? Então, aqui, outra palavra interessante é retender, né? Retender, alléguer, vouloir, déclarer, certo? Ter a intenção mesmo de fazer algo. Então, ele usa aqui, tá grifado aqui, até a lápis mesmo, né? Que isso aqui eu tirei do meu livro, que ele português, retender, maintenir, tout cela, c'est quoi? Aquilo que foi dito antes. Cela aqui é um pronome, né? É um pronome demonstrativo que, na verdade, faz a retomada dos termos no texto, certo? Então, ele retoma tudo que foi antes, foi dito antes na frase anterior, certo? Então, tudo isso, né, traduzindo para o português, né, tentando manter tudo isso. Isso o quê? Aquilo que foi dito antes, né? Que são trazer as traduções milenares dos portugueses, né, e tentar manter isso dentro desse modo de vida social, as instituições e as ideias, dentro de um modo de vida que é hostil, né, até, por que não, selvagem, né? Ele fala também enrichir, né? Enrichir, se desenvolver ou enriquecer mesmo. Ele usa esse termo aqui, enrichir, né? Ele usa esse termo enrichir aqui, ó. Nous pouvons construire des œuvres de valeur e enrichir notre humanité, ou seja, enriquecer a nossa humanidade, né? E tal. Expatrié aqui, ele usa esse termo, né? Expatrié. Expatrié é aquele indivíduo que está expatriado, ele está fora da sua terra. O sinônimo para isso é exilé, banir, etc. Ok, pessoal? Então, parece aqui, como eu disse, é preguiça, né? Preguiça em português, certo? Parece. Aqui como sinônimo, né? Eu coloquei como indolence, inertie e langueur, né? Ou seja, indolência, inércia e uma moleza mesmo, certo? É a preguiça, certo? Parece. Ok? E paisagem, clima é o clima mesmo e paisagem é paisagem, ok? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir, né? Assinar o canal para não perder os novos vídeos. A gente costuma trabalhar aqui também com outros textos de literatura francesa mesmo, certo? Aqui na playlist de literatura francesa vocês vão encontrar outros vídeos nos quais eu trabalho vocabulário, trabalho compreensão, né, dos termos com vocês, tudo aqui no canal, né? Mas vou deixar aqui embaixo também do vídeo o link para o meu site, né? E aí vocês vão poder acessar
o site e falar comigo pelo chat lá, conversar. Se quiserem deixar mensagem aqui mesmo, aqui embaixo no canal, eu também respondo. Assim que eu vejo mensagem, eu respondo, tá? Fiquem tranquilos. E é isso, pessoal. É o que eu tinha para passar para vocês. A gente vai continuar, como eu disse, trabalhando aqui os idiomas, né? Trabalha inglês, a gente trabalha um pouquinho de espanhol e a gente traz literatura francesa. Hoje eu trouxe um pouquinho de leituras brasileiras aí, com Sérgio Buarque de Holanda, Racine do Brasil, para a gente curtir aqui no canal. E aí, você gostou? Se você gostou, dê a curtida. Se você não gostou, dê a descurtida e faz um comentário, né? Aí do que você achou, certo? Então, a gente se vê no nosso próximo encontro e a bientôt!